E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sombra da Curiosidade. Hoje a gente vai embarcar numa jornada para os cantos mais gelados do nosso planeta. Imagina só, viver num lugar onde a temperatura pode chegar a menos 50 graus Celsius ou até menos. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas acreditem, esses lugares existem e tem gente que chama esses paraísos congelados de lar. É uma realidade completamente diferente da que a gente conhece aqui no nosso Brasil tropical, onde a gente reclama de um friozinho de 10 graus. Hoje eu vou te mostrar os 10 países mais frios do mundo. A gente vai explorar paisagens de tirar o fôlego, cobertas de neve e gelo, e descobrir como as pessoas se adaptam para sobreviver em condições tão extremas. Vamos conhecer culturas fascinantes, tradições milenares e até algumas curiosidades que vão te deixar de queixo caído. Se você acha que já passou frio aqui no Brasil, se prepara. O que você vai ver hoje vai gelar até a sua espinha. É uma verdadeira prova de resistência da natureza e do ser humano. Então, já sabe, né? Antes da gente começar essa aventura congelante, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar aquele like caprichado para fortalecer o nosso trabalho e, claro, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Assim, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis como este. Bora aquecer o canal enquanto a gente congela nesses lugares extremos, porque a viagem de hoje promete ser inesquecível. Pega o seu casaco mais grosso, prepara um chocolate quente e vem com a gente. Abrindo nossa lista gelada, em 10º lugar, temos a Estônia. Pode não ser o primeiro país que vem à mente quando pensamos em frio extremo, mas não se engane. Localizada no norte da Europa, a Estônia enfrenta invernos rigorosos, com temperaturas que frequentemente despencam para abaixo de zero, chegando a menos 20 graus Celsius, ou até menos em algumas regiões, especialmente no interior. A neve cobre as paisagens por meses, transformando suas cidades medievais, como a capital Tallinn, em verdadeiros cenários de contos de fadas congelados. A escuridão também é uma companheira constante durante o inverno, com dias curtíssimos, o que exige uma boa dose de adaptação dos seus habitantes. Mas o povo estoniano sabe como lidar com o frio, e eles têm tradições bem interessantes para aquecer o corpo e a alma. Uma das mais famosas é a paixão pela sauna. E não é qualquer sauna, não. Estamos falando da tradicional sauna a lenha, seguida, para os mais corajosos, de um mergulho revigorante em um buraco cavado num lago congelado. Dizem que o choque térmico faz maravilhas pela circulação e pelo sistema imunológico. Além disso, eles aproveitam a neve para praticar esportes de inverno, como esqui e patinação no gelo, mostrando que o frio também pode ser divertido. A culinária local também é robusta, com pratos quentes e calóricos para ajudar a enfrentar as baixas temperaturas. Em 9º lugar, subindo um pouquinho no termômetro do frio, mas ainda congelante, temos a Finlândia. Vizinha da Estônia, a Finlândia é famosa mundialmente por ser a terra do Papai Noel lá na Lapônia, mas também por seus invernos espetaculares e, claro, muito frios. As temperaturas médias no inverno podem variar de menos 3 graus Celsius a menos 30 graus Celsius, e em algumas noites, especialmente no norte, os termômetros podem registrar marcas ainda mais baixas. A neve é abundante, cobrindo vastas florestas e lagos congelados, criando paisagens de uma beleza indescritível. E quem nunca sonhou em ver a aurora boreal dançando nos céus finlandeses? É um espetáculo da natureza que atrai turistas do mundo todo. Uma característica marcante do inverno finlandês, principalmente na Lapônia, são as noites polares, conhecidas como Kaamus. Durante esse período, que pode durar semanas, o sol não nasce acima do horizonte, mergulhando a região numa penumbra azulada e mágica. Apesar da escuridão, a vida continua iluminada pela neve que reflete a pouca luz e pelas luzes das cidades. E assim como os estonianos, os finlandeses também têm seus rituais para enfrentar o frio. O Avanto,
que é o mergulho em águas geladas após a sauna, é uma prática cultural super popular, considerada revigorante e saudável. Eles realmente sabem como transformar o frio em uma experiência única. Agora, em 8º lugar, damos um salto geográfico e chegamos à Mongólia, um país de paisagens vastas e um frio de respeito. Localizada na Ásia Central, entre a Rússia e a China, a Mongólia é conhecida por suas imensas estepes, que durante o inverno se transformam num deserto branco e congelado. As temperaturas aqui podem ser realmente brutais, frequentemente caindo para menos 30 graus Celsius. E em algumas regiões mais remotas, como o norte e o oeste do país, podem atingir incríveis menos 50 graus Celsius. O vento gelado que varre as planícies torna a sensação térmica ainda mais intensa. É um frio seco, cortante, que exige muita preparação e resistência. A vida na Mongólia, especialmente para as comunidades nômades, é uma constante adaptação a essas condições extremas. Eles vivem em gers, também conhecidas como yurts, que são tendas tradicionais feitas de feltro e madeira, surpreendentemente eficientes para manter o calor interno, mesmo com temperaturas tão baixas lá fora. A criação de animais como cavalos, cabras e iaques é fundamental para a sobrevivência. E falando em iaque, uma bebida tradicional para combater o frio é o sutei tsai, um chá salgado feito com leite de iaque ou de outros animais que ajuda a manter o corpo aquecido e hidratado. É uma cultura fascinante, moldada pela dureza e pela beleza de um ambiente implacável. Em 7º lugar na nossa lista gelada, voltamos para a Escandinávia para falar da Noruega. Com uma longa costa recortada por fiordes espetaculares e uma grande parte do seu território localizada acima do Círculo Polar Ártico, a Noruega é, sem dúvida, um país onde o inverno se manifesta com força total. Cidades como Tromsø, conhecida como a Paris do Norte, vivenciam o fenômeno do inverno polar, com semanas de escuridão contínua, onde o sol não aparece no horizonte. As temperaturas médias no inverno podem variar bastante, mas no interior e no extremo norte podem facilmente chegar a menos 25 ou menos 30 graus Celsius, com registros ocasionais ainda mais baixos, especialmente quando o vento gelado do Ártico sopra com intensidade. Apesar do frio, os noruegueses são mestres em aproveitar o inverno. As paisagens cobertas de neve são um convite para atividades como esqui, snowboarding, passeios de trenó puxado por cães ou renas e, claro, a caça à aurora boreal que pinta os céus escuros com cores vibrantes. Uma atração única e que exemplifica bem a relação dos noruegueses com o gelo é o Sorrisniva Igloo Hotel, um hotel completamente construído de neve e gelo todos os anos, oferecendo uma experiência de hospedagem literalmente congelante, mas inesquecível. Eles provam que é possível encontrar beleza e até aconchego nas temperaturas mais extremas. Chegamos ao 6º lugar com o Cazaquistão, o maior país sem litoral do mundo, localizado na Ásia Central. O Cazaquistão é uma terra de extremos climáticos, com verões muito quentes e invernos incrivelmente frios e longos. A capital, Nur-Sultan, que antes era chamada de Astana, é a 2ª capital mais fria do mundo, perdendo só para Ulaanbaatar, lá na Mongólia. Durante o inverno, as temperaturas em Nur-Sultan podem facilmente despencar para menos 30 ou menos 35 graus Celsius, e ondas de frio mais intenso podem levar os termômetros a marcas próximas de menos 40 graus. A neve cobre a vasta estepe cazaque por vários meses, e os rios e lagos congelam completamente. O contraste climático é uma característica marcante do país. No verão, as temperaturas podem ultrapassar os 30 graus, enquanto no inverno, o cenário é completamente diferente. Para enfrentar esse frio todo, a culinária cazaque é rica em pratos calóricos e nutritivos. Um dos pratos mais tradicionais é o besbarmak, que significa 5 dedos porque tradicionalmente é comido com as mãos. É um prato substancial feito com carne cozida,
geralmente de cavalo ou cordeiro, macarrão largo e caldo de cebola, perfeito para fornecer energia e aquecer o corpo nos dias mais gelados. A vida no Cazaquistão durante o inverno exige resiliência e uma profunda conexão com as tradições que ajudam a superar os desafios do clima. Em quinto lugar na nossa contagem regressiva congelante, temos a Islândia, a famosa Terra do Gelo e Fogo. Apesar do nome sugerir um frio extremo constante, o clima da Islândia é, na verdade, mais instável e temperado pela corrente do Golfo do que se poderia imaginar para sua latitude. No entanto, isso não significa que não faça frio, muito pelo contrário. Os invernos são longos, escuros e, principalmente, muito ventosos. As temperaturas médias no inverno nas áreas costeiras, como na capital Reykjavik, geralmente ficam em torno de 0 grau, mas podem cair para menos 10 ou menos 15 graus Celsius, especialmente com o fator vento, que é implacável, e pode fazer a sensação térmica ser muito menor. O que torna o frio islandês particularmente desafiador são os ventos fortes e as tempestades de neve repentinas, que podem isolar comunidades e tornar as viagens perigosas. No entanto, a Islândia tem um trunfo geológico incrível, sua atividade vulcânica. Isso significa que o país é abençoado com abundantes fontes termais e energia geotérmica. Enquanto o exterior pode estar congelante, os islandeses desfrutam de piscinas termais naturais aquecidas, como a famosa Lagoa Azul, e suas casas e cidades são aquecidas de forma eficiente e sustentável pela energia geotérmica. É uma coexistência fascinante entre o gelo e o fogo, onde a natureza oferece tanto o desafio do frio quanto a solução para ele. Entrando no nosso top 4, temos o Canadá. Um país de dimensões continentais, o Canadá apresenta uma variedade climática enorme. Mas quando falamos de frio, algumas de suas regiões realmente se destacam. Os territórios do Yukon, Nunavut e os territórios do Noroeste, no extremo norte do país, enfrentam invernos brutalmente frios e longos. Nessas áreas, as temperaturas médias de inverno podem facilmente ficar entre menos 20 e menos 30 graus Celsius, mas quedas para menos 40, menos 50 ou até menos não são incomuns, especialmente durante as ondas de frio polar. A neve é uma constante, cobrindo a paisagem por muitos meses e transformando tudo num vasto mundo branco. A vida nessas regiões do norte do Canadá é uma prova de adaptação. As comunidades, muitas delas indígenas, desenvolveram ao longo de séculos formas de viver em harmonia com esse ambiente hostil. Mas nem só de desafios vive o inverno canadense. Em cidades como Yellowknife, nos territórios do Noroeste, o frio é celebrado com eventos como o Snow King Winter Festival, onde um enorme castelo de neve é construído no lago congelado, atraindo visitantes para festividades que incluem música, arte e, claro, muita diversão na neve. O Canadá nos mostra que, mesmo nos lugares mais frios, a criatividade e o espírito comunitário podem florescer. Chegamos ao nosso top 3. E aqui o frio começa a ficar realmente sério. Em terceiro lugar, temos a Groenlândia, a maior ilha do mundo e um território autônomo da Dinamarca. Cerca de 80% da Groenlândia é coberta por uma imensa camada de gelo, que em alguns pontos atinge mais de 3 quilômetros de espessura. Dá para imaginar a quantidade de gelo? As temperaturas médias anuais nas áreas habitadas, que ficam principalmente na costa, variam, mas no interior da camada de gelo, as temperaturas podem despencar para abaixo de menos 60 graus Celsius. Mesmo nas áreas costeiras, os invernos são extremamente frios, com médias que podem ir de menos 20 a menos 30 graus, acompanhadas de ventos fortes e tempestades de neve. A vida na Groenlândia é intrinsecamente ligada ao gelo e ao mar. A pesca e a caça são atividades tradicionais e fundamentais para a subsistência das comunidades Inuit, que habitam a ilha há milhares de anos e possuem um conhecimento profundo sobre como sobreviver nesse ambiente extremo.
Os cães de trenó ainda são um meio de transporte vital em muitas partes da Groenlândia, especialmente no norte e leste, não apenas para caça e transporte, mas também como parte importante da cultura local. Viver na Groenlândia é estar em constante diálogo com a natureza em sua forma mais poderosa e congelante, um verdadeiro reino do gelo. Medalha de prata para o país que, embora não seja inteiramente congelante, possui um estado que é sinônimo de frio extremo, os Estados Unidos, com o Alasca. Localizado no extremo noroeste da América do Norte, o Alasca é uma terra de superlativos quando se trata de baixas temperaturas, especialmente em suas regiões interiores e setentrionais. Cidades como Fairbanks e regiões remotas no Brooks Range podem experimentar temperaturas que rotineiramente caem para menos 40 ou menos 50 graus Celsius. O recorde de temperatura mais baixa já registrada nos Estados Unidos foi no Alasca, em Prospect Creek, em 1971, com incríveis menos 62 graus. Dá para ter uma noção do frio? A vida no Alasca durante o longo inverno é um desafio constante, mas também uma fonte de beleza e aventura. A escuridão do inverno é compensada pela presença frequente da aurora boreal, que ilumina os céus com suas cortinas de luz. Assim como na Groenlândia e no norte do Canadá, os trenós de cães têm uma longa tradição no Alasca, sendo imortalizados pela famosa corrida Iditarod. E para celebrar a arte no gelo, Fairbanks cedia anualmente o World Ice Art Championships, ou Ice Alaska, um evento que atrai escultores de gelo do mundo todo para criar obras magníficas, transformando o frio em arte. O Alasca é a prova de que a vida pode persistir e até florescer nos ambientes mais gelados da Terra. E no primeiríssimo lugar, como o país mais frio do mundo, não poderia ser outro, a Rússia. Com seu vasto território que se estende por grande parte da Eurásia setentrional, a Rússia abriga algumas das áreas habitadas mais frias do planeta. Em particular, a região da Sibéria é notória por seus invernos incrivelmente rigorosos. Lugares como Yakutsk são conhecidos por serem as cidades mais frias do mundo, mas o título de Polo do Frio do Hemisfério Norte, para locais habitados, vai para a vila de Oymyakon, na República de Sakha. Lá, em 1926, foi registrada a temperatura de menos 71,2 graus Celsius. Sim, você ouviu direito, menos 71,2 graus. Viver em Oymyakon é um exercício diário de sobrevivência extrema. Os carros, por exemplo, precisam ficar ligados constantemente quando estacionados ao ar livre. Caso contrário, o motor congela e não pega mais. As pessoas usam camadas e mais camadas de roupas feitas de peles e materiais especiais. A dieta é rica em calorias, com muita carne e peixe congelado, para fornecer a energia necessária para enfrentar o frio. Até mesmo respirar pode ser um desafio, pois o ar é tão frio que pode parecer cortante e até congelar os cílios e a saliva. A Rússia, com lugares como Oymyakon, nos mostra os limites da resistência humana e a incrível capacidade de adaptação a condições que parecem saídas de outro planeta. E aí, pessoal? Que viagem, hein? Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 países mais frios do mundo. Deu para sentir um arrepio aí só de imaginar essas temperaturas? Você já imaginava que esses países estavam no topo dessa lista gelada? Alguns são mais óbvios, como a Rússia e o Canadá, mas talvez a Estônia ou o Cazaquistão tenham sido uma surpresa para alguns de vocês. É impressionante como a vida encontra formas de florescer mesmo nos ambientes mais inóspitos do nosso planeta, não é mesmo? Viver nesses lugares exige uma adaptação incrível, muita coragem e, sem dúvida, um profundo amor e respeito pela natureza congelada, com toda a sua beleza e seus perigos. Desde as tradições milenares dos povos nômades da Mongólia até a tecnologia moderna de aquecimento geotérmico na Islândia, cada cultura desenvolveu suas próprias estratégias para não apenas sobreviver, mas também para encontrar alegria e significado no meio do gelo e da neve.
É uma lição de resiliência e criatividade humana que merece toda a nossa admiração. Agora eu quero saber de vocês. Conta pra gente aqui nos comentários. Você teria coragem de morar num desses lugares? Ou prefere o calorzinho tropical do Brasil? Qual desses países te deixou mais impressionado? Não esquece de deixar aquele like se você curtiu essa aventura gelada, compartilha com seus amigos que também adoram curiosidades extremas e, o mais importante, se inscreve no canal para mais vídeos incríveis como esse. Valeu demais pela companhia e até o próximo vídeo aqui na Sombra da Curiosidade. Aquele abraço.